Irmãos, hoje nós estamos comemorando o 11º dia da contagem do Sefirah HaOmer. O que é isso? Contagem dos molhos, não é? Dos Omer. Então, depois de Páscoa se conta 50 dias, ou seja, se conta 49 dias ou 7 semanas. Hoje é o 11º dia após Páscoa. Não é? Então nós vamos contar pela Bíblia, Levítico 23, vamos contar 49 dias, ou seja, 7 semanas, porque no 50º dia há uma festa judaica bíblica. Essas festas não são de judeus, não são do judaísmo. Essas festas lá em Levítico 23 são do Senhor, o Senhor. Então é muito importante a igreja cristã tomar posse disso. Não é uma festa judaica, é do Senhor essas festas. E a festa que vem, que nós contamos 50 dias, 50, vem aí Pentecostes, que é conhecido em português, na língua grega, Pentecoste, ou em hebraico, Shavuot, que são as festas das semanas. E nesse período da festa da semana, nós estamos caminhando, como o povo hebreu fez. Eles caminhavam de Peça, da saída do Egito, até o Sinai, aonde foi entregue o maior presente da humanidade antes de Yeshua, que foi a Torá. A Torá, o Pentateuco, foi entregue às tábuas da lei no Sinai. Então, Shavuot, Pentecostes, celebra a primeira mão a festa, o recebimento da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, se você tem esse feeling, esse sentimento, você vai ser altamente alcançado e transformado pela palavra do Senhor, porque o presente que Ele deu, não aos judeus, mas à humanidade. O judeu é a nação corporativa, assim dizendo, a nação que Deus usou para abençoar a terra, o planeta Terra, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as tribos. E os apóstolos estavam a celebrar Shavuot, o recebimento da palavra de Deus, da Torá. Lembrando você que Torá não quer dizer lei, Torá quer dizer instrução de Deus. Por isso, Yeshua, Jesus, é a Torá, ele é o verbo que se fez carne, ele é a Torá que se encarnou aqui como corpo humano e é o nosso Messias, não é verdade? Então, os apóstolos estavam a celebrar esta festa de Shavuot, que é o recebimento da Torá, quando aconteceu o quê? A manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, isso é um entendimento maravilhoso. O que Deus está falando? É necessário ter a palavra, mas ter o Espírito dele dentro de nós. E com o Espírito Santo, como aconteceu com os apóstolos, eles perderam aquele medo, perderam aquela timidez e começaram a pregar. E naquele dia, Pedro abriu o cenáculo, saiu para fora e anunciou a palavra do Senhor. E diz Atos capítulo 2, que naquele momento 3.000 almas, pessoas se converteram a Yeshua, e lá havia árabes, lá havia judeus, lá havia os medos, os persas, havia os asiáticos, havia os romanos, olha as nações que ali estavam em Jerusalém e foram alcançados pela palavra do Senhor. Então, irmãos, é um tempo de preparação espiritual e emocional e física. Então, diga comigo, preparação espiritual, preparação emocional e preparação física, porque eu sou templo do Espírito Santo e quero receber essa manifestação do Espírito Santo. Na época dos apóstolos, o Espírito Santo veio em forma de línguas de fogo, e eles começaram a falar em línguas, começaram a entender em suas próprias línguas, e isso é a manifestação do Espírito de Deus. E depois, com calma, Paulo explica os 9 dons do Espírito, né? Na verdade, são muito mais de 9, mas você tem lá o dom de falar em língua, interpretação, dom de cura, dom de sabedoria, dom de profecia, palavra de conhecimento. Irmão, se você não tiver discernimento para viver nesse mundo hoje, tem que ser do Espírito Santo. Então, o que nós queremos? Nós queremos abrir o nosso espírito, abrir a nossa alma, nosso raciocínio e o nosso corpo também para preparar esse período agora, que hoje é o 11º dia, ou seja, daqui a 39 dias acontecerá a festa de Shavuot, uma festa forte, não é? E o mais importante é você atentar para as palavras que nós queremos. Deus quer, neste período, que nós assumamos a nossa liberdade
conquistada condignamente. Ou seja, assim como o povo hebreu saiu do Egito, eles foram livres da escravidão, mas eles ainda não estavam libertos do Egito. Não é? Então, esse tempo é um tempo de preparação, e isso acontece na nossa vida de crente, não é verdade? Você recebe o Senhor Yeshua, sai do mundo, mas será que o mundo saiu dentro de você? Será que você está transformando? Então, esse é um período que eu quero dizer, eu quero te dar uma frase hoje aqui, que o Senhor me deu essa frase de manhã, hoje de manhã, e eu quero que você preste muita atenção, eu quero você da BN que coloque essa frase no Facebook, todo mundo vai colocar essa frase no Facebook, mandar e-mail para amigos, os irmãos vão trocar e-mails entre si, falando dessa frase, meditando dessa frase. Essa frase que eu recebi hoje de manhã foi: neste período que nós estamos, de Páscoa a Pentecostes, é um período de conquistar a nossa liberdade interior. Não é verdade? Nós temos que conquistar nós mesmos. Não fica preocupado em evangelizar e correr, não. Preocupe hoje com você. Esta festa é para você. É para você primeiro. Porque você vai conquistar a nossa liberdade interior e saber usá-la. É uma etapa das mais difíceis do nosso processo de salvação em Yeshua, ou seja, evangelizar a si mesmo. Irmãos, deixa eu meditar com vocês, não sei se vocês estão entendendo, esta época que estamos a viver, de Páscoa até Pentecostes, você vai conquistar a sua liberdade interior. Eu saí do mundo, mas será que eu estou liberto deste mundo? Será que as coisas desse mundo estão me realmente escravizando ou me tornando livre? É a mensagem de hoje. E eu quero que você medite na palavra liberdade. Lembre você que quando um prisioneiro que foi preso porque furtou, porque roubou, cumpriu lá 10 anos de pena, e a cadeia foi aberta e esse prisioneiro saiu, ele está livre. Mas a pergunta é, agora que ele está livre, ele está liberto? Se esse prisioneiro, esse detento, voltar a roubar, a furtar novamente, ele não está liberto. Ele está livre, mas não liberto. Então, qual é a mensagem de Páscoa para Pentecostes? Nós somos livres em Yeshua, mas será que você está liberto? E uma das grandes conquistas, que eu acho a maior e a mais difícil de todas, é a sua liberdade interior. Irmãos, isso os crentes, normalmente, igreja evangélica, cristãs, não pregam. Eles pregam a cruz, a obra da graça, ir para o céu, aceitar Jesus, levantar a mão, e agora é prosperidade, muitas igrejas pregam. Eu não sou contra isso, não. Está certo? Deus tem prosperidade para nós, sim. Eu sou contra a manipulação a favor de uma prosperidade, mas a prosperidade existe na Bíblia. Não é? E aí o crente prega, milagre, milagre, você agora vai ser salvo, sua família vai ser salva, você vai arrumar emprego, você vai ser liberto. Mas espera aí. Mas o mais importante é pregar a liberdade. Porque quando eu não estava em Cristo, eu era escravo do pecado. Eu era escravo da mentira, tá certo? Era escravo dos vícios, escravo do adultério. Muitas vezes, quantos de nós foi escravo, né? Hoje é um problema do mundo, escravo da pornografia, dos vícios, das drogas, da bebida, do álcool, do cigarro, né? Das paixões do mundo, das boates, das baladas, não é verdade? Daquela vida sem Deus. Então, realmente, eu quero lembrar você que nesse exato momento é tempo de libertação, que é a Páscoa, para. Então, a libertação não é só a Páscoa é sair do mundo, é sair do Egito, mas agora em Pentecostes é ser liberto para servir. Ninguém pode servir ao Senhor se não passar por uma libertação, e essa libertação é interior. Eu não estou a falar só de pecado, mas eu estou falando sobre uma libertação interior. E eu quero que você medita comigo. Irmãos, vocês lembram Jesus, Yeshua, quando viu aquela prostituta? Ali, se você lendo a passagem bíblica, quando Jesus encontra aquela prostituta, ele não a viu como uma prostituta, mas ele a viu o seu coração, ele viu o coração dela. Ele não rotulou aquela mulher, é uma prostituta, eu não toco nela. Ele não fez isso. Ele olhou o coração dela, porque Yeshua estava a ver aquela mulher sem rótulo.
Nós somos religiosos, nós julgamos, os crentes julgam, os crentes têm esse dedo aqui, o maior de todos, para aprontar e julgar, não é verdade? Mas Yeshua não faz assim. Yeshua não está a olhar um brinco, não é? Eu sei que eu estou falando aqui, não é? Bom, eu não posso falar muito, mas eu fico vendo como as religiões evangélicas estão aprisionando, e Yeshua nos liberta, a religião prende. Isso é o contrário. Devia se libertar o seu interior. As pessoas julgam pelo tamanho do brinco, pela cor do batom, pela cor do cabelo, pelo colar que está usando, por um anel que está usando, ou mesmo. Faço a barba e passo uma loção. Muitas vezes essa loção cheira. Um cheirinho bom. Tá certo? Aí vem o irmão, pastor vaidoso. O irmão usa perfume, usa. O irmão, peraí, pelo amor de Deus, eu não estou preocupado com esse perfume para seduzir ninguém. Eu faço a barba e passo uma loção. Às vezes o desodorante eu tento comprar neutro. Muitas vezes a minha mulher compra que tem um sabor lavanda, sei lá o quê, como é que chama isso? Um sabor não, um cheiro, né, um odor. Sabor eu não compro desodorante. Mas, aí vem o irmão, pastor vaidoso, olha o cheiro dele. Nosso mundo está envenenado com religiões cristãs da intolerância. Nós estamos a viver uma inquisição espiritual. Um julgando o outro. O corpo de Cristo não se consegue unir. Eu pago meus pecados todos por celebrar um culto que o próprio Jesus fazia. A igreja esqueceu de suas raízes judaicas. A igreja apegada nas raízes romanas, qualquer coisa julga. Não gostei do culto. Não gostei. Falou em hebraico. Espera aí, você quer que eu fale em quê? A língua da Bíblia é o hebraico, a língua que o Senhor usou. A língua de Jesus, e nós somos judeus. Nós vamos resgatar a nossa identidade. Se você não é judeu, você está numa casa judaica, cabe você aceitar ou recusar. Você não é obrigado a aceitar, mas julgar você não pode, não é? Então, irmãos, olha, vou lhe dizer, olha, ser livre, a liberdade é seguir a Torá. A igreja aprendeu, inventou uma doutrina que debaixo da graça não está debaixo da lei, como se isso fosse uma descoberta. Isso é uma maldição. A pessoa está na graça sem entender a lei. Como é que você quer viver na graça se não há limites? A lei traz o limite, a lei me mostra o pecado, a lei me mostra as minhas fraquezas. Para quê? Para me escravizar? Não, para me libertar. Não é verdade? Quando a Torá fala que eu tenho que pagar o meu empregado doméstico muito mais do que ele merece, a Torá me pô-lo mais livre. Porque eu estou tirando a usura da minha vida, eu estou tirando a injustiça da minha vida. Então, se eu estou na graça de Yeshua, eu tenho que ter a Torá, que é a cerca. Eu sou livre, mas com limite. Isso é ser livre. Ser livre é ter limites. Ser livre é ver o limite na vida do outro. Isso é a verdadeira liberdade. Esse que eu chamo de evangelizar a si mesmo, é essa liberdade interior. Então, se eu sigo a Torá, eu sou livre. Eu sou livre. Se a Torá fala, isso você come, isso você não come, isso me liberta, não me escraviza. Para um crente desapercebido, desatento, a lei escraviza. Coitado, ele não come camarão, ele não come porco. Irmão, isso não me prende, isso me liberta. Sabe por quê? Porque eu sou livre para comer o que eu quero. Mas também sou livre para comer aquilo que não me convém, ou aquilo que eu não quero. Irmão, a liberdade é um dos pontos do que o crente não consegue entender, porque ele vê o céu, ele quer ir embora, ele quer ser arrebatado, mas com uma alma não restaurada. A coisa mais difícil não é tirar os nossos demônios, que incorporaram quando nós éramos do mundo. A maior dificuldade é uma mente aberta, para ser livre, entender que Deus te libertou, te pôs livre, e agora Ele quer te libertar. Ele quer te libertar das suas prisões mentais. Ele quer libertar você do seu ciúme. Ele quer libertar você da insegurança. Ele quer libertar você da depressão. Ele quer libertar você das prisões do seu passado. Ele quer libertar das ideias ruins que você trouxe do mundo. Ele quer libertar você no seu gênio. Irmãos,
a quantidade de crente bipolar. Misericórdia, diga misericórdia. A quantidade de homens faladores, mulheres que não param de falar desequilibradas, falam alto, perturbadas, desajustadas. Irmãos, o mundo não está a amar os crentes. Os crentes estão afastando, porque estão pregando uma religião, mas não estão pregando a liberdade interior. A liberdade é coisa que se conquista. Eu me conquisto a minha liberdade, eu conquisto a liberdade da minha saúde, diga amém. Por isso eu como e não como. Os crentes aceitam Yeshua na graça e comem até onde não pode. Entope as veias coronárias dos coração, entope tudo. Estou na graça, abençoe e come. Ignorante. Quando não é pecado, é ignorância. A ignorância é a maior prisão que eu conheço. É não saber, não reconhecer, não discernir. E achar que a sua religião é certa e todo mundo está errado. Isso é o fim da picada. Esse cristianismo tem que acabar, que pensa assim. Esse cristianismo de pregar céu para ser livre do inferno tem que acabar, porque não é a mensagem do Senhor Yeshua. A mensagem de Yeshua é viver o reino, é viver livre, é impor esse mundo a funcionar dentro das leis divinas. Agora, como o crente só quer a graça e não quer entender as leis divinas? Se Jesus, Filho de Deus, Pai Altíssimo, rejeitasse ou anulasse a lei que o seu pai com o próprio dedo escreveu, eu não creria nesse Jesus. Mas não está escrito não. Está escrito lá em Mateus 5,17, que Yeshua não veio anular a lei que o seu pai escreveu, mas ele veio cumpri-la. E cumprir quer dizer obedecer, fazer. Sabe por quê? Porque Yeshua era livre. Yeshua via a mulher além do seu adultério. Ele via o pecador além do seu pecado. E os crentes não estão agora julgando pelos pecados. Julga os vizinhos, julga o chefe, julga a família, julga o irmão, julga o pai, julga a mãe, julga o pastor, julga a mulher do pastor, julga os netos do pastor. Ai, que religião. Nessa manhã eu peço que você me entenda onde eu quero chegar. Que Deus me livre de uma religião. Mas que Deus me dê uma espiritualidade de conquista cada dia mais. Amém? Que nesse período de Pentecostes eu possa conquistar. Porque, irmãos, ser livre é ser justo. Amém? Se você é injusto, você não é livre, você é escravo da injustiça. Você é escravo da mentira. A verdade liberta. A mentira prende e compromete. Irmãos, como é gostoso viver sem mentir. Como é gostoso viver sem enganar. Não é cair nas tentações do diabo. Ser livre é não cair nas tentações do diabo. Irmãos, eu vou repetir, ser livre é não cair nas tentações do diabo. Ser livre é entender, porque a Torá me mostra onde eu vou cair. Irmãos, a minha carne deseja, claro, mas não é porque ela deseja, é que eu vou fazer. Porque se eu fizer, eu sou escravo das minhas paixões. Mas se eu não o fizer, eu venci a paixão. Amém? 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 Mateus era pequeno, Rocha Mateus, Burdim. Eu chamava Rocha Mateus de um peixe, que gostava de ficar na água, chamava ele de foca. Ele ficava todo oleoso com aquele óleo do mar, ele era muito lisinho, gordinho, parecia uma foca. Ele gostava de ficar dentro d'água. Você ia para a praia de manhã e só saía à noite. E quando eu era recém-convertido, Mateus ainda pequeno, com 12 anos, acho 12 por aí, ou menos. Aí fomos para a praia, mas eu não sabia, eu achei que eu tinha saído do mundo, né? Mas o mundo não havia saído dentro de mim. E quando eu fui para a praia, 3 meses depois de convertido, e eu fui fincando a sombrinha, a Rosângela Liva disse, foi uma praia do Espírito Santo, eu fui fincando a sombrinha para um lugar mais tranquilo, porque você fincava a sombrinha aqui e tinha um som, né? Um batuque. E eu queria ler um livro, estava lendo um livro do Atmani, lembro até hoje, O Homem Espiritual. Eu queria algo espiritual, queria alimentar o meu espírito. Mas eu fui para a praia, porque praia também descansa. Aí passava uma mulher de biquíni,
E eu olhava aquilo muitas vezes a mulher, na época, muito novo, né, a mulher olhava para mim e eu ficava todo desconcertado. Vai, livre essa tentação daqui, tira esse bicho daqui. E aí ficava a sombrinha aqui. Aí vinha um tomando cachaça e jogava a cachaça no meu pé. Eu pegava a sombrinha e virava ela para cá. E quando eu fui mudando, eu cheguei à conclusão, no final da praia, já não havia ninguém, já havia uma rocha e eu lá com a sombrinha para poder sair. Queria ficar tranquilo. E aí eu falei, ô meu pai, me manda um irmão para me ajudar. Está sendo muito difícil essa praia, 3 meses de convertido, que coisa, que mundão. Aí, o crente começa a ver o mundo onde ele estava. Mas antes eu não via, porque eu era escravo do mundo, eu não era livre. Mas agora Yeshua me pôs livre do mundo, mas o mundo estava me cercando, me oprimindo. Oprima ou não oprime? Aí aparece um irmão de Belo Horizonte. Falou, irmão, que bom você veio para cá. Eu estava a orar para que o senhor mandasse o irmão para ficar aqui comigo. Eu estou aqui com a minha família, mas eu quero caminhar orando. Ô irmão, então vamos caminhar. Aí eu fui caminhando com o irmão. Aí passou uma mulher, mas maravilhosa. Daquelas, olha, muito mais bonita do que a famosa garota de Ipanema. E há brasileiras bonitas, realmente bonitas. E aí eu estava orando com o irmão, passou a mulher, o irmão, olhando para trás. Eu falei, irmão, eu te chamo para orar, para que eu estou sentindo uma tentação tremenda aqui nessa praia, com essas mulheres sem roupa, irmão. E vocês estão agora olhando para trás. Aí o irmão virou para mim e falou assim, Marcelo, ora para pingar sangue de Jesus nos meus olhos. Aí eu virei para ele e falei, olha, meu irmão, foi o Espírito Santo que me deu essa palavra. Isso é uma conquista da liberdade. Eu virei para esse irmão e falei assim, o sangue de Cristo não é colírio para crente safado. Aí ele disse, então o que eu tenho que fazer? Eu falei, não sei. Aí veio a resposta. Vamos pedir a Jesus, a Yeshua, para nós vermos as mulheres com os olhos de Yeshua, porque os olhos de Yeshua eram um olhar livre. Era ou não era? Era ou não era? E eu comecei a pedir, e peço a Deus até hoje. Irmãos, este é o evangelho que tem que ser pregado, a libertação e conquista interior. Esse evangelho interior que Yeshua falou, nasce no seu coração. É esse que é o evangelho que nós temos que pegar. Você não tem que ficar muito preocupado em evangelizar B, A, ou C, ou D. Irmão, primeiro evangeliza você. Por quê? Porque é ser espiritual, é ser realmente livre, mas não ser religioso. A religião escraviza. Você já viu isso? A minha religião é melhor que a sua. O que a sua religião pode e não pode? A religião dita normas, norma para poder pôr o vestido ali abaixo do joelho, norma para poder pôr o decote, norma para não sei o quê, norma para isso, norma para aquilo, norma para isso, norma para cá. Ai, que prisão. Os irmãos chegam para cá e falam, Rabino, vim para a sua congregação, qual que é o manual do pode e não pode? Aqui você pode tudo, meu irmão. Se você tem os olhos da liberdade, você pode tudo, amém? Se você tem os olhos de Yeshua, você pode tudo. A palavra de Deus, o Espírito Santo vai te guiar. Então, irmão, ser livre é não julgar, amar e tolerar o irmão. Quem tolera o irmão é livre. Quem não tolera o seu irmão, você tem limite, você não está na liberdade do Senhor, do Espírito. O irmão que é impertinente, intolerante, que julga, o Espírito de Deus não está nele. Porque a Torá diz, vai falar hoje, não façais acepção de pessoas. Porque ele é negro, porque ele é índio, porque ele é alto, porque ele é gordo, ou porque ele é pobre. Ser livre de verdade é perdoar. Irmãos, como eu tenho sofrido, aprendendo a cada dia lição do Senhor. Perdoar, sem mágoa, sem nenhuma rejeição dentro de mim. Isso é uma cura interior. Isso é uma liberdade de conquista. Isso é Pentecostes. O Espírito Santo mostrando as áreas vulneráveis da sua vida, as áreas que você tem que crescer para conquistar a liberdade. Ser livre é dominar nosso desejo, vencer nossas paixões. Irmão, está difícil demais. Esse é um dos evangelhos mais difíceis que eu conheço, por isso eu quero que você decore essa frase, conquistar até Pentecostes a nossa liberdade interior e saber usá-la, é uma das etapas mais difíceis do nosso processo, processo de salvação.
Se você acha que levantou a mão, aceitou Yeshua, você só entrou pela porta, porque Yeshua é a porta, mas agora você precisa do Espírito Santo. Agora Deus vai te colocar num deserto, como colocou o povo hebreu, por 40 anos, meu irmão, 40 anos. E 40 em hebraico significa, né, dá o sentido de provação. Vou fazer com a Rosângela ano que vem, 40 anos de casar, você vai ser minha aprovação. Ver se passa no teste. Ser livre, ei, olha para mim, do dinheiro, mas também ser livre da miséria. Tem gente que tem dinheiro, mas é usurário, não gasta. O irmão bebe um vinho, não gasta. O irmão vai de férias, não gasta. O irmão vai no restaurante com a esposa, não gasta. O irmão faz um agradozinho à esposa, compra para ela assim uma coisinha bonitinha, não gasta. Está escravo, ele não é livre. Ele está preso à ganância, à usura. Irmãos, vou falar para as irmãs agora, principalmente, porque homem é mais dado, você já viu? Maioria. Mulher prende. Tem mulher que tem 40 vestidos. Quando ela tinha 16 anos, não dá nada para ninguém. Quantos anos a irmã tem? 60. Mas tira esses vestidos, irmão. Tira essas roupas, dá para os pobres. Não dá. Ah, isso aqui foi meu pai que me deu, foi meu marido que me deu, foi o filho que me deu. É um apego. Tem não? Mulher não tem isso não? Ok, mas algumas têm. Algumas têm. Às vezes alguns homens têm, não é verdade? Apega as coisas. Então, meu irmão, o dinheiro prende, mas a pobreza também prende. Irmão, sabe por quê? Dizia eu em Portugal. Meu irmão me perguntou, o rabino joga na loto, loteria? Falei, não. Porque é pecado, né, pastor? Não, depende. Pode ser pecado, pode não ser. Mas por que o senhor não joga? Porque eu não quero ganhar. Eu não quero ganhar. Eu não jogo porque eu não quero ganhar. Não é? Porque eu não quero ganhar. E por que o rabino não quer ganhar dinheiro? Eu não. Vai virar uma prisão para mim, vou perder minha liberdade. Meus netos serão sequestrados. Eu teria que andar. Vai pôr alguns milhões na sua conta. Todo mundo quer te ver. Os parentes só pedindo. Irmão pede, vizinho pede. Todo mundo pede. Irmão, isso é um inferno. Eu quero ser livre. Eu não quero dinheiro, porque o dinheiro pode me prender. Aliás, a Bíblia fala isso, né? Então eu não quero. Eu só quero um mínimo para eu viver, tá bom. Vai, rabino, então você está pregando contra a prosperidade? A verdadeira prosperidade não é ter, é ser. Ser livre é a maior prosperidade que você tem. Amém? Irmãos, isso é um evangelho que a igreja tem que descobrir, tem que começar a pregar esse troço aí. Você liga a televisão aqui, Deus nos acuda. Só se prega o bezerro de ouro dos crentes. Cura, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cura, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cura, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ô, irmão, será que não tem outro evangelho para pregar, não? Vai pregar a cura interior. Será que precisa de cura toda hora? Irmãos, muitas vezes a cura é uma falta de libertação interior. Se você não restaurar a sua mente, se você não tirar a sua depressão, você vai ter doença. E vai ficar o bezerro de ouro, só vai para a igreja para pegar a cura. Ai, irmãos, que coisa. Então, ser livre é no dinheiro, mas também ser livre da miséria. Ser livre da prisão mental. Dá para continuar para frente? Então, é tempo de libertação dessas coisas para ser liberto, para servir ao Senhor. Pentecostes fala ser liberto para servir. Diga, para servir. Eu só posso servir ao Senhor se eu estou sendo liberto de alguma coisa. E eu vou lhe dizer, todos nós aqui tem algo nessa manhã que precisa ser liberto. Amém? Amém. Quem não tem nada para ser liberto, levante a mão, por favor, em nome de Yeshua. Quem não tem nada para melhorar. Se você levantar a mão, vou amarrar esse espírito de engano em nome de Yeshua. Tá certo? Porque você tem. Eu tenho, você tem. Vamos falar, eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tens, eles têm. Tá certo? Os 6 tempos de verbos tem problema. Quem tem problema, levante a mão. Diga, graças a Deus pelo meu problema. É a chance que Deus me deu para me ver livre dos problemas.
E quando é que você é livre dos problemas? Quando você conhece o problema. Quando o problema passa a não ser problema para você. Irmãos, a Bíblia, Paulo nos fala em Romanos 5, para aprendermos e nos alegrarmos a viver em tribulação, ou tribulações. Diga, faz parte ter problemas. Vida de crente é ter problemas, mas isso eu me alegro, porque eu vejo com os olhos do Senhor, da liberdade. E quando o problema me prende, eu estou aprisionado, eu não estou livre do problema. Mas quando eu supero o problema, eu estou livre daquele problema. Como eu anseio essa liberdade no Espírito. E Paulo fala tão bem, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. E daquilo que me convém, eu não me deixarei ser dominado por nada. Este é um cara livre, amém? Este é um cara livre, não é dominado por nada. Nem por dinheiro, nem por propaganda, nem por elogio. Gente presa ao diploma, está preso ao diploma. Gente preso na desconfiança conjugal, está preso na desconfiança conjugal. Gente que tem ciúme, está preso ao ciúme. Está certo. Analisa a sua vida. Nós estamos cercados de prisões. Mas nesta manhã estamos a caminhar para Pentecostes. A conquista, diga, a conquista da minha liberdade. Diga, eu não vou dar para ninguém a minha liberdade. Kedoshim, separados, santos. Vamos ler junto? Sereis santos porque eu sou santo. Kedoshim tihu kadosh ani Adonai Elohechem. Ou seja, sereis santos porque eu sou santo. Esse é um estatuto que Deus deu. Sereis santos porque eu, vosso Deus, sou santo. Deus não disse, sede bons porque eu sou bom. Sedes manso porque eu sou manso. Sedes misericordiosos porque eu sou misericordioso. Deus nunca disse isso. O único atributo do caráter de Deus que ele disse, sede santos, separados, porque eu sou santo. E aí vem da palavra kadosh, né, da palavra kedoshim, né, quer dizer, a raiz de kad, quer dizer cortar, separar em partes. Kadash, santificar. Kodesh, consagrar, ou santidade. Kadosh, santo, separado, cortado. Então, isso é o que nós queremos aprender nesta noite, nessa tarde, aqui e agora. Levítico 28, olha o que fala, já começo a encerrar. Olha, Levítico 20, no verso 8. Peguei o 19, agora já estou no 20, verso 8. Olha que segredo de liberdade. Olha que segredo de liberdade. Guardeis meus estatutos, porque sou eu, Deus, que vos santifico. Irmão, ser santo não é difícil. Ser santo não é fazer penitência. Ser santo não é se autoflagelar, de fazer sacrifício. Vou deixar de tomar isso, tomar aquilo. É bom, se você quiser fazer um voto. Mas isso não te santifica. O que santifica é a nossa obediência à palavra do Senhor. Se você obedece à palavra do Senhor, os estatutos do Senhor, e para quem não sabe o que é estatuto, aí é Ruquim, é a Torá. Quem obedece à Torá, Deus santifica. Ele não disse, quem está na graça é santificado. Ele não disse isso. Porque graça pode ser um estado. Você pode estar e pode não estar. Se você está em Yeshua, está na graça dele. Mas só se permanecer nos meus mandamentos, então conhecereis a verdade vos libertará. Então o negócio de conhecer Yeshua, ser livre, não é bem assim não. Você tem que guardar os mandamentos dele, que ele guardava. Isso é a graça com a lei, e a lei com a graça. Não tem como dividir, senão a santidade. Por isso que nós estamos vendo as nossas igrejas desunidas, estamos vendo nossas igrejas com mentiras, com manipulações, não é? Os pastores manipulam, fazem seus vaticanos evangélicos, dinheiro, as suas empresas comerciais, excesso de religião. Isso é o quê? Não estão em santidade. Essa paraxá deveria ser dada em toda igreja, porque aqui que é o problema. Se não está separado para Deus, você não pode ver Deus. Dá uma olhada. Segui a paz, diga paz, com todos. E a santificação, diga santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos transformar isso numa fórmula? Paz mais santidade é igual ver a Deus. E o que é ver a Deus? O que é ver a Deus?
Eu estou a ver a Deus. Que isso? Estou vendo Deus. Que isso? Hein? Bênçãos. Porque se você está o vendo, você está usufruindo dele. O que ele é? Luz, amor, sabedoria, bondade, fidelidade, domínio próprio. Você está recebendo bênçãos. Então, olha que interessante. A paz mais santidade traz bênção. Ser separado sem paz não traz bênção. Irmãos, isso é um segredo. Então, imagina que um muro, o pecado ou a ignorância. Muitas vezes o crente não tem um pecado, mas tem ignorância. Todo crente tem um grau de ignorância. Diga amém. Diga amém. Mas vou ser liberto desse grau. Que em Pentecostes eu vou conquistar mais sabedoria para eliminar as minhas ignorâncias doutrinárias, a minha ignorância interior, está certo? Então, o pecado ou a ignorância, o ato de não saber, é um muro. Deus manda as bênçãos e as bênçãos refletem, porque bate no muro. E esse seguidor de Yeshua não recebe a bênção. Não é? Ele não recebe, ele recebe do muro. Mas não recebe. As bênçãos vai e volta. Por quê? Porque há um muro. Agora, se eu começo a eliminar esse muro, eu vou destruindo esse muro, diminuindo a altura do muro, eu começo a ser livre para receber. Por quê? O pecado é uma escravidão que me separa de Deus. É só fazer a frase ao contrário. Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você não tem paz e não está santo, então você também não tem a bênção. Está certo? Então faça a frase ao contrário. Aí vem, se fala paz, vamos aprender um pouquinho o que é paz? Gente, olha que a paz e a santidade estão juntas para receber a bênção. Então a paz é importante, diga comigo, a paz é importante. Diga mais alto, a paz é importante. Agora diga ao seu vizinho, o que é a paz? Vamos ver para cá. A palavra shalom, em hebraico se escreve shin, o L e o men, o M, tem um significado básico de terminar algo ou completar. Olha que interessante. Você achou que paz era paz? Não. Paz é algo completo. Amém? É algo completo, algo que termina. Se você se sente incompleto, insatisfeito, infeliz, você não tem paz. Já notou isso? A paz só tem quando se completa algo. Quando você termina algo. Isso é até uma coisa simples. Não terminei meu curso. Não é verdade? Você está estudando. Se você não terminou, você não tem paz, é ou não é? Você vai ter paz quando eu concluir o meu curso. Agora sou engenheiro, agora sou psicólogo, agora sou exímio contador. Ou contador. Está certo? Você já notou isso? Quando eu era estudante, eu não tinha paz, porque eu queria terminar. Aquela ansiedade de terminar. Então, ter paz é ser completo. E eu estou falando só de coisas materiais, estou falando das coisas espirituais. Se você está inseguro, você está incompleto. Se você está infeliz, você não tem paz. Então você não pode ver Deus. Irmãos, é uma cadeia, é uma prisão, a falta de paz. Número 2, paz é estado de integridade, unidade, relacionamento restaurado, consigo mesmo e com Deus. Yeshua me ensina isso. Como é que você quer amar o seu irmão, se você não ama a Deus? E como você quer amar a Deus se não ama o seu irmão? Então, o estado de integridade, unidade, relacionamento restaurado, você com você, você com Deus, aí passa a ser você com os outros. Irmãos, vocês estão vendo que eu tenho que evangelizar a mim mesmo? Vocês estão vendo que essa paraxá de hoje é para você, individualmente, porque Deus quer te restaurar? Paz, quando se paga um voto, entra em shalom, isso é bíblico. Quando se paga um voto, porque você não terminou aquele voto. Quando você termina, tudo que termina traz paz. Termina assim, né, de algo incompleto na sua vida. Número 4, atitude do coração em perfeita paz consigo e com os outros. Isso traz paz. Paz é relacionamento. Tem irmãos que adoram um conflito. Tem irmãos que antes do outro abrir a boca já julgou. Aí ele não vai aceitar, ele não vai concordar. Ele não vai querer, ele vai ser contra, não é verdade? Então,
Paz requer a presença de Deus. Paz, agora sim, é o conceito que você conhece. Paz quer dizer prosperidade. Shalom, vem de shalom, quer dizer prosperidade em hebraico. Bem, saúde, inteireza, segurança. Saúde física, saúde mental, traz paz. Por isso que ninguém doente consegue ter paz. Você está lutando contra uma escravidão, uma prisão chamada doença. E nós não estamos isentos dela. A Bíblia não fala, vós nunca adoecereis. Pelo contrário, Paulo diz, vosso corpo se corromperá, ou seja, envelhecerá. E você vai ter rugas. Olha para o seu vizinho, diga para ele, você vai ter rugas. Você vai se envelhecer. Seus cabelos vão cair. Seus dentes vão cair. Você vai engordar. Suas veias vão entupir. Diz a irmã carioca aqui, carioca espia, está amarrado. Problema para mim não, só bênção, prosperidade, paz. Aleluia. Agora, falando verdade, eu sei que os meus dentes estão a cair. Mas eu tenho que lutar para que não caiam. Eu sei que eu vou envelhecer, mas eu tenho que lutar para não envelhecer. Meu corpo pode envelhecer, mas meu espírito não vai envelhecer. Irmãos, nós temos que parar de ver resultado nas coisas. Porque o resultado da velhice é só doença. Tá certo? Falei alguma mentira? O resultado da velhice é só cansaço e enfado, diz Davi. É ou não é? Davi era médico? Não, Davi era rei, mas ele entendeu que o resultado da velhice é cansaço e enfado. E ele dá até a data, 70, 80. O que Deus está nos ensinando? Eu não posso buscar só resultado. Eu tenho que me concentrar na minha busca da minha liberdade interior. Amém? Amém? Eu tenho que me concentrar na minha espiritualidade, na minha liberdade interior, porque isso traz vida, e vida em abundância. Mesmo que o meu corpo não obedeça. E você quer saber uma notícia médica? Pode conversar com qualquer médico. Eles vão dizer, a espiritualidade, o estado emocional da alma te gera saúde. Ele retarda as doenças. Por isso, o próprio salmista falou, na velhice ainda darão frutos. Amém? Então agora vira para o seu vizinho. Seus dentes não vão cair. Seus cabelos podem mudar de cor, mas seu coração estará mais bonito. Amém? Você será mais completa, mais íntegra. Você terá paz. Aleluia. Também palavra para se despedir ou cumprimentar. Em hebraico, se é uma mulher para mulher, você fala mashlomer. Como vai o seu shalom? Se é homem, você pergunta mashlomar. Como vai o seu shalom? Ou seja, como está a sua paz? Aqui pergunta, como vai você? Em hebraico se pergunta, como está a sua paz? Porque se a pessoa falar que a paz dele não está bem, realmente ele não está nada bem. Né? Então eles medem meu estado de alegria, felicidade, pela paz. Vamos continuar para encerrar? Então, o que é viver em paz com os outros? Paz é um fruto do Espírito, se recebe de Deus, diga amém. Amém. Outra coisa, Yeshua é o Sar Shalom, Isaías 9,6, ele é o príncipe da paz, então se você está em Yeshua, essa paz começa a entrar na sua vida. Terceiro, se você não estiver bem com Deus, não estará bem com o seu próximo. Por isso o mundo jaz no maligno, e nós não temos nada a ver com esse mundo, diz Paulo. Está entendendo? Número 4, viver em paz começa no coração, com a restauração da alma, com a cura interior. Diga agora comigo, a Torá é perfeita e restaura a alma. Rei Davi, diga, Rei Davi, Salmo 19, 7. Quem é perfeito? A palavra de Deus, e ela restaura a alma. E Paulo, como bom judeu, aprende isso e fala, renovemos as nossas mentes com a palavra de Deus. Levante a sua mão, fala, eu quero ser restaurado nessa manhã. Eu quero que o Espírito Santo mostre as fraquezas da minha alma. Eu quero tirar essa ansiedade que me corrói.
Eu quero tirar essa preocupação que me mata. Eu quero tirar essa insegurança. Eu quero tirar esse complexo de feiura, complexo de burrice, complexo de rejeição. Diga, eu quero tirar essa rejeição. Eu quero tirar toda a minha insegurança. Eu quero tirar todas as minhas fraquezas, guardando e obedecendo a palavra de Deus. Diga, ensina-me os teus mandamentos e serei realmente livre. Amém? 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 Ótimo. Então, fazer parte do seu caráter a paz é uma questão de escolha. Irmãos, pare de buscar bênção, busque escolhas. Busque escolhas. Irmão, isso é liberdade, poder escolher. O que você escolhe nessa manhã para viver melhor essa semana que entra? Hein? Quais serão as suas escolhas? Você pode escolher as coisas boas, pode escolher as coisas ruins. Você vai dar ênfase à sua preocupação, você vai dar ênfase à sua ansiedade, você vai dar ênfase à sua insegurança, você vai dar ênfase à sua infelicidade, você vai dar ênfase à sua prisão ao passado, você vai dar ênfase à sua enfermidade e doença. Supere ela. Supere. Como? Busque essa força interior que é o próprio Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele habita dentro do meu coração. Eu sou templo do Espírito Santo. E eu falo, Senhor, se o Senhor está realmente no meu coração, mude a minha mente. Amém? Amém? Mude a minha maneira de pensar, mude a minha maneira de ver as coisas. Você deve pedir e determinar a paz. João 16, 33, o que Yeshua disse? Eu vim para que vós tenhais paz. Ele é o Sar Shalom, ele é o príncipe da paz. Agora, para encerrar, o muro vai diminuindo. Então, o muro das paredes do seu coração, da sua mente, muitas vezes é pecado, tira. Se é ignorância, tira. Por quê? Agora, quando esse muro do pecado e da ignorância abaixa, as bênçãos de Deus alcançam você. E a bênção, paz e santidade, você vê a Deus. Diga, paz e santidade. Paz Ele dá quando você obedece os seus mandamentos. E santidade Ele te dá quando você guarda os mandamentos. Qual é a moral da história? Guarda os mandamentos, as bênçãos vêm. Agora os crentes falam, estou debaixo da graça, estou debaixo da lei, joga a lei fora como algo ruim. Então, está perdendo bênção. Para encerrar, você só pode ouvir e ver a Deus se você estiver em santidade e separação com Ele. Receber bênção, precisamos estar com bom relacionamento com Deus, pois o pecado nos separa dele. Isaías 59 diz, olha o que diz Isaías 59, 2. As vossas iniquidades separam você de mim. Ei, o pecado separa. Olha o que diz Paulo em Romanos 6, 23. Isso aqui, ó, você sabe de cor. Todo mundo sabe de cor. Fala de cor para mim, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Repita, o salário do pecado é a morte. Ou seja, qual que é o contrário? Não pecando terá vida. Bênçãos. Vida é bênção, é paz. Amém? Vamos lá para encerrar? Deus nos repete nesta porção alguns dos mandamentos de cumprir a lei, gerando santidade e gerando a paz. E agora, algumas coisas importantes nessa porção da Torá. Levítico 19, 15. Não fazer acepção de pessoas. Pessoa pobre, não é? Ou seja, a palavra dal, está debaixo pendurado, quer dizer pobre. Você não pode fazer uma acepção porque a pessoa é pobre. Você não deve andar, as mulheres repitam comigo, não andarei mais com mexeriqueiras, fofoqueiras. Há homens que fofocam? Muitos. Então os homens repetam comigo, não andarei com fofoqueiro. Levítico 19, 17, não se cumpre de pecado dos outros. Isso aqui é grave.
é da Torá. E Paulo repete isso em Timóteo 5:22. Irmão, se você vê seu irmão roubando, e você não fala nada, você pecou com ele. Se você ouve uma mentira, você se faz conivente com ela. Você tem que falar, não, irmão, isso é mentira, eu não acredito nisso. Senão você passa a mentir com ele. Não, bom, isso aqui é uma lei de fruto para ser bom é no 4º ano. Isso é verdade. Qualquer planta, uma manga, uma goiaba, uma jabuticaba, qualquer planta de fruto, o fruto só é bom no 4º ano. Porque o primeiro nasce meio empisteado, o 2º ano ainda não alcançou a maturidade, no 3º ano ainda está qualificando, corrigindo o solo, no 4º ano pode colher, que a colheita é boa. Né? Isso aí é um princípio muito bom que eu não vou falar não. Isso aqui vale para os dias de hoje. Levítico 19:28, não, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, tatuagem. Então não vai imprimir marca, tatuagem, tatu, em inglês, tatuagem, não vai imprimir. Ah, Rabino, é o símbolo da menorá? Não pode. Ô Rabino, mas só uma estrelinha de Davi? Não pode, é marca. É marca, não façam marca, não deixe que o seu filho faça marca. Deus dá a santidade, mas quem mantém santo somos nós. Eu sou o Senhor que vos santifico, Levítico 20. Agora, a Bíblia que está falando, não eu, Levítico 20:13, abominação é homossexualismo ou lesbianismo, é abominação, toeva em hebraico, algo que chama a ira de Deus, chama a ira. O lesbianismo e o homossexualismo chama a ira de Deus. E Romanos 1, Paulo fala, porque os homens mudaram, as mulheres mudaram a forma natural de fazer sexo, e os homens também, homem com homem, mulher com mulher, virão úlceras, pragas. Está aí a AIDS, né? Que lá em Portugal se chama SIDA. Está aí a AIDS. Estão lutando para curar. E sabemos que o grupo de risco são esses grupos. Isso não estou eu que estou dizendo, não, é a medicina. Eu não estou dizendo que Romanos 1 já é a praga de Romanos 1, mas virá piores ainda. E o mundo vai, uma das pragas de Apocalipse, são úlceras. Em outras palavras, doenças malignas, por causa do pecado. Aí vai falar pecados sexuais, né? Com tia, irmã, isso traz maldição e esterilidade. Que coisa. Muitas vezes, quando uma mulher fala comigo, Rabino, ora para eu poder engravidar, eu lembro desse versículo de Levítico 20:21. Eu quebro a maldição na família daquela pessoa, porque às vezes na família dela tem maldição de pecados sexuais, que jogou uma maldição da esterilidade. A esterilidade são consequências, não estou falando que toda esterilidade é, a pessoa pode nascer sem ovário, o homem pode nascer sem o esperma, isso aí são outras coisas, uma doença, uma infecção, né? Eu não estou dizendo isso não, estou dizendo assim, que essas doenças sexuais, a Bíblia fala que gera esterilidade. Olha que as 4 matriarcas foram estéreis, porque vieram do mundo pagão. Né? Muita sexualidade, homem com animal, essas coisas todas. A Bíblia fala isso tudo aqui. Né? Depois ela fala para herança e possessão, que nós já falamos aqui, não vou repetir. Fazer separação do puro, do impuro, animais, alimento, tem um sentido espiritual de separar corpo e alma e espírito. O que a Bíblia fala para comer e não comer? Não é para você ter que ficar escravizado com a lei. A Bíblia fala assim em Levítico 11, se você sabe separar o alimento puro do impuro, você saberá 3 vezes ao dia que você come, 4 vezes, você vai separar aquilo que te contamina a sua alma, aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. O que é isso? Santidade. Fique de pé. Bom, aqui tem um versículo que é bom falar, né? Não consultar os mortos feiticeiros, pois chamarão a morte para si. Não consulta macumbeiro não, que você morre junto com ele. Você já viu que todo macumbeiro morre com mortes trágicas de acidente, enxame de abelha? Já viu isso? Já viu? Você já percebeu os macumbeiros desse país? Todos morrem de maneira horrível. É bíblico. Não mexe com isso não. Não vai mexer com morto, consultar vidente. Ah, Rabino, não quer saber se eu vou casar? Não vai mexer com esse povo não. Vai buscar do Espírito Santo. Tá certo? Conclusão, vamos ler?
todos os princípios das leis, alimento, shabat, costume, etc., são para lembrar as festas bíblicas, são para lembrar o povo israelita que Deus os quer santo, santo e santo. Será que Deus não punirá os crentes gentios que forem enxertados no oliveira, que é Israel, quando estes também forem desobedientes, relaxados com os mandamentos e propósitos de Deus? Em outras palavras, se Deus puniu o povo de Israel pelo não cumprimento dos mandamentos, será que os crentes que estão enxertados em Cristo e agora desfazem todos os mandamentos, será que Deus não vai punir? Resposta de Romanos 11. Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, também não poupará você, que é ramo não natural, que foi enxertado. Moral da história, Paulo fala, Deus colocou tanto judeus e não judeus debaixo do mesmo jugo do pecado, para que a graça dele se manifestasse a todos. Então, meu irmão, olha, você precisa ser liberto. Essas regras de comer, separar para a santidade, isso é para, tudo é para a santidade. As festas bíblicas, o Shabat, tudo Deus canaliza para duas palavrinhas, paz e santidade. Porque se você tem paz e santidade, o que você viu aqui hoje? Tem todo, diga, todo o sortimento de bênçãos. Amém? Ivarechecha Adonai vishmerecha, Yae Adonai palanavelecha vihuneka, Isa Adonai panavelecha, veyasem lecha, Shalom.